Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Galera, avisozinho rápido. Os exercícios dessa aula estão na descrição, beleza? Vai ter um link lá que vocês vão diretamente para o Google Drive e podem baixar o PDF com os exercícios. Além disso, a sua resolução já está postada como um vídeo no canal. Então, aproveitem o resto do seu vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida imersão de logaritmos. E hoje a gente vai tratar do último episódio sobre as leis dos logaritmos. Não se enganem, esse último episódio, apesar de ele ser o último sobre as leis, ele, ele é um episódio também que é extremamente importante. Todos, na realidade, da playlist inteira, eles são episódios extremamente importantes que você deveria ver com muita atenção. Óbvio, se você quiser realmente compreender o conteúdo. Beleza. Antes disso, vamos só relembrar o que a gente aprendeu até agora, para poder ficar todo mundo aqui na mesma página. Antes de tudo, eu só queria pedir desculpas se vocês ouvirem algum tipo de ruído de fundo. Tem uma batedeira que sei lá o que é esse negócio aqui. Tem uns pedreiros aqui do lado, na construção aqui do lado, usando um instrumento muito louco que está fazendo um barulho. Então, eu peço desculpas, não tem muita coisa que eu possa fazer sobre isso. Mas vamos lá, vamos continuar. O que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu que o log de um número numa determinada base vai ser igual a um outro número x, por exemplo. E isso aqui é a mesma coisa que pegar esse b, elevar ao x e igualar isso ao nosso a. Isso foi foi a definição mesmo de logaritmo que a gente aprendeu. Maravilha. Além disso, nós vimos também que o log de um número na mesma base, isso aqui é igual a 1, pela própria definição. Agora, da parte das leis, nós chegamos falando que o log de um número numa determinada base, quando somado com o log de um outro número, opa, não, b aqui não, de um outro número também na mesma base b, isso é a mesma coisa que log de mantém a base de a vezes c. Certo? Essa é a nossa leizinha do produto, a nossa regrinha do produto. Se tem do produto, vai ter da divisão também. E como que funciona a da divisão? A gente tem um log de a na base b, que ao invés de estar somando com um log de c na base b, ele vai estar subtraindo e por conta disso, aqui a gente vai manter a nossa base e ao invés de a gente ter uma multiplicação, a gente vai ter uma divisão desses dois logaritmandos, correto? Maravilha. Na última aula, nós também vimos que log de um determinado número a elevado a n na base b é a mesma coisa que n vezes log de a na base b. E isso aqui é a nossa querida regra do tombo, né? A famosíssima regra do tombo. Isso também é aplicado às bases. Se a gente tivesse um log de a, agora a gente troca o lugar do n. O n vai elevar o b. Isso aqui seria a mesma coisa que 1 sobre n multiplicado pelo log de a na base b. Então, isso é o que a gente tem até agora. Isso é o que a gente já aprendeu e já viu. Agora, eu preciso passar para vocês o resto das nossas propriedadezinhas mais importantes sobre o assunto, que é uma parte que eu considero extremamente tranquila, ela é muito mais fácil, eu acho, de ser vista e aplicada do que as outras. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos supor um logaritmo qualquer. Vamos supor o log de, por exemplo, x na base a, isso aqui sendo igual a um outro número y qualquer, tanto faz. E por que você está apresentando isso? Você pode estar se perguntando aí agora. Por um motivo muito simples. Nós sabemos, pela definição
de logaritmo que esse azinho, quando elevado ao y, ele tem que resultar no nosso x, correto? Então vamos escrever isso aqui agora. Nós sabemos que o azinho, quando elevado ao y, ele vai ter que ser igual a x, correto? Beleza, maravilha. Vamos partir disso, e eu vou ter que agora colocar esse número x um pouquinho para o lado, vocês já irão entender o motivo. Por que eu fiz isso? Porque agora vamos pensar em outro tipo de base, vamos pensar numa base qualquer. Se essas duas coisas são iguais, naturalmente, se eu fizesse aqui, por exemplo, o log de uma determinada base qualquer b nos dois lados, a igualdade se manteria. Porque, por exemplo, 1 é igual a 1. Naturalmente, o log de 10, o log na base 10 de 1 vai ser igual ao log na base 10 de 1, correto? Então, essas coisas, elas são importantes de perceber e tem muita gente que não entende, então eu acho bom explicar aqui. Beleza. Tá, ok, tudo bem. Pela regra do tombo, a gente vai saber que esse yzinho que está aqui no nosso expoente, ele vai passar aqui multiplicando o logaritmo, certo? Então, no final das contas, nós teríamos y quando multiplicado pelo log... Eita, eu até errei a cor aqui, gente. Quando multiplicado pelo log na base b de a, isso é igual ao log de x nessa também base b. Legal, interessante. Vamos continuar aqui a nossa expressão, a nossa continha. Com isso, nós vamos ter que, portanto, o y ele vai ser igual a. O y vai ser igual ao log de x na base b dividido pelo log de a na base b, correto? Por quê? Porque se tinha um logaritmo do lado esquerdo que estava multiplicando, a gente vai passar esse número para o lado direito dividindo, correto? Equaçãozinha. Só que vamos relembrar uma coisa. O que é o y? O y lá em cima não é o próprio log de x na base a? Pô, vamos colocar ele aqui então, né? Então, colocando esse y aqui, a gente vai descobrir mais uma leizinha de logaritmos. O nosso y, de novo, é o log de x na base a, e isso aqui vai ser igual ao log de x na base b dividido pelo log de a na base b. Galera, o que a gente tem aqui é extremamente importante. Isso é a famosa, a grandiosa, se eu posso dizer assim, né? Regrinha da mudança de base de logaritmos. E por que ela é tão útil? Porque esses b's aqui, ó, eles são qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, seria qualquer número, obviamente, né? Então, vou colocar aqui o negócio direito. Isso aqui é qualquer número que você queira. Que você queira. E isso tem um poder muito grande. Porque, às vezes, quando a gente se depara com exercícios e expressões em que as bases são diferentes, por meio dessa fórmula, por meio dessa regrinha que a gente acabou de demonstrar aqui, nós conseguimos mudar a base de qualquer logaritmo. Qualquer logaritmo. Então, gente, anota isso aqui, porque isso aqui é extremamente importante. Eu julgo como também uma das leis de logaritmos mais importantes. Afinal, todas são no seu respectivo grau, né? Mas essa aqui é diferenciada, essa é muito importante mesmo. Então, essa é uma leizinha que a gente tem que passar, né? As pessoas têm que aprender. E ela está aqui na mão de vocês. Decorem e prestem atenção no seguinte, ó. Esse x
ele está no logaritmo de cima, enquanto o A está no de baixo. Beleza? Essa ordem é importante. Se fosse o contrário, se fosse log de A na base x, esses dois aqui, esse x com esse azinho, nossa senhora, tá triste aqui, eles seriam invertidos, beleza? É só isso que vocês precisam se atentar a usar essa regra. Decorem isso, ok? Não tem jeito, não tem como eu falar, ah, não, só entendo. Não, isso aqui, infelizmente, tem que decorar. Espero que vocês tenham entendido a derivação, a explicação. Beleza? Então, eu irei apagar agora o nosso quadro e já voltamos fazendo alguns exemplos. Bom, com o quadro já apagado, reescrito, vamos para os nossos dois exemplos de aplicação dessa lei. Primeiro deles, log de x na base A multiplicado pelo log de A na base x. Como proceder? Primeira coisa, vamos pensar e vamos transformar isso em qualquer outra base. Já que tem aqui uma base A e uma base x, vamos transformar isso, por exemplo, numa base qualquer B. Isso aqui, então, ficaria log de x na base B, sendo dividido por log de A na base B. Nós vamos multiplicar, então, por log de A na base B aqui do outro lado, sendo dividido por log de agora x na base B. Quando nós fazemos isso, olha que interessante que a gente tem. Log de x na base B dividido por log de x na base B, nós cortamos, o resultado disso é 1, certo? E log de A na base B dividido por log de A na base B também vai ser cortado e o resultado disso vai dar 1. Então, essa expressão inteira tem como resultado o número 1. Isso é muito legal. Então, vocês, toda vez que tiver esse tipo de expressão, vocês já mentalizam. Obviamente, se não lembrar, não tem problema, façam pela leizinha, mas isso aqui já é um pulo do gato na cabeça de vocês. Beleza. Só tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês nesse exemplo aqui, que também é extremamente importante. Já que vocês já viram e já entenderam a demonstração disso aqui, eu vou apagá-la por enquanto. Eu vou apagá-la. E a gente sabe que o resultado dessa operação vai ser igual a 1, correto? Isso aqui vai ser igual a 1. Se isso aqui vai ser igual a 1, nós temos aqui outra lei, outra propriedade. Vamos supor que a gente pegue esse log de A na base x, que está multiplicando do lado, e passe ele dividindo do outro. O que a gente teria? A gente ficaria, então, com um log de x na base A sendo igual a 1 sobre log de A na base x. Opa! Olha que interessante, porque nós sabemos que isso dá 1, obviamente, né? Esse log de x na base A, ele é a mesma coisa que se você elevar o log, e aí você troca aqui, ó, você troca a base pelo logaritmando, é a mesma coisa que esse log elevado a menos 1. Esse 1 sobre o log de A na base x é a mesma coisa, naturalmente, que log de A na base x elevado a menos 1. A gente usa aquela outra notação por conveniência. Mas olha que interessante, a gente pegou o x e trocou, colocou ele na base, e pegou o a e colocou ele como sendo logaritmando, certo? Então, essa é uma outra leizinha, uma outra propriedadezinha. Ela não é tão cobrada assim, mas eu já vi exercícios que abordam esse tipo de propriedade aqui, correto? Então, temos que passar elas também. Beleza? Então, essa seria a demonstração de mais uma propriedade para vocês. Agora, vamos resolver o segundo exemplo. Primeira coisa, nesse segundo exemplo aqui, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Ó, eu vou até colocar esse exemplo para cá, assim, para ele ficar bem centralizadinho na nossa tela. Esse segundo exemplo tem uma base 3 e uma base 4, e a gente tem uma diferença aqui. Se a gente tem uma diferença, se as bases fossem iguais, a gente poderia aplicar a regra do Didi. Como isso não é verdade, nós não podemos fazer isso. O que temos que fazer ao invés? A gente, primeira coisa, isso aqui é
era anteriormente, né, um expoente daquele logaritmando 3 ali. Então a gente volta ele como expoente daqui, correto? Fazendo isso, nós vamos ter log de 3 ao cubo na base 4 menos log de 3 na base 2. 3 ao cubo. 3 ao cubo, pensa comigo, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então, esse 3 ao cubo, ele é a mesma coisa que 27. Beleza, maravilha. Agora, de novo, percebam, a base 4 e a base 2, elas são diferentes, então ainda não podemos aplicar a regra do dividir. Ok, vamos então passar uma dessas bases, um desses logaritmos para a mesma base. Vamos, por exemplo, escolher esse segundo aqui e passar essa base 2 para uma base 4. E como que a gente faz isso? Pela lei que a gente já viu, primeira coisa, claro, a gente repete esse logaritmo aqui. Pela lei de mudança de base, nós teremos log, qual que é o logaritmando? 3, a base que a gente quer é 4, para ficar igual com a outra. Isso aqui nós vamos dividir por log de, presta atenção agora, a nossa base do de cima era 2, e qual é a base que a gente quer? 4. Beleza, isso ficou desse jeito. Percebam o seguinte, esse log 2 na base 4, a gente já discutiu muito ele. A gente sabe que raiz de 4 é a mesma coisa que 2. Então, log de 2 na base 4 vai ser a mesma coisa que meio, porque se nós levarmos 4 a meio, dá 2. Então, isso aqui a gente vai cortar e vai ser a mesma coisa que meio. Ok, sendo a mesma coisa que meio, vamos trazer ele para cá e nós ficaríamos com log de 27 na base 4 menos log de 3 na base 4 dividido por meio. Dividir por meio, a gente vai passar esse que está embaixo multiplicando lá em cima, então é a mesma coisa que multiplicar pelo número 2. Olha que legal. Aqui, percebam novamente, apesar dele estar aqui do lado direito, né, então, multiplicando log por 2, não 2 pelo log, isso aqui, pela regra do tombo, antes era um expoente. Então, a gente pode voltar ele lá. Fazendo isso, nós temos que log de 27 na base 4 menos log na mesma base 4 de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Agora ficou muito fácil, ficou muito simples. A regra do Didi vai chegar destruindo tudo aqui, não é verdade? Chegando aqui para o lado, para a nossa resolução ficar bonitinha, nós vamos ter log na base 4 de, como isso aqui é uma subtração, subtração, diferença, vira divisão, de 27 dividido por 9. Quanto que é 27 dividido por 9? É 3, porque 3 vezes 9 dá 27. Então, essa expressão é a mesma coisa que log na base 4 de 3. Beleza? Então, tá aí o resultado do nosso exercíciozinho, do nosso exemplo. Então, hoje nós aprendemos duas propriedades, duas novas leis, e esse vai ser o último episódio relacionado a essas propriedadezinhas. Beleza? Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. De novo, se algum barulho da construção aqui do lado caiu na hora do vídeo, eu peço desculpa, não tem muita coisa que eu possa fazer. E até o próximo vídeo.